assistir. Olá, queridos colinautas Q3, estamos de volta aqui, depois de uma rápida parada, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que passar pela Riviera Francesa, ir lá pela Espanha, né, Wilson? Né? Aproveitou, viajou e tal, e estamos de volta aqui, de volta no Q3, toda quinta-feira, 14 horas, e nós temos um convidado especial, alguns já conhecem, outros vão ter o prazer de conhecer, outros vão ter o prazer de rever, mas eu quero antes dar meu boa tarde e bem-vindo ao meu querido amigo Wilson Rabelo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde. Tudo bem? Tudo tá bem, bom? Tudo bem? E boa aí, tarde a todos. Saudades? Queria protestar, eu não fui levado para a Riviera, fiquei trabalhando lá, fiquei no back office, mas tudo bem, não vou reclamar muito. Queria agradecer a presença de todos aí, o pessoal que está no Facebook, no chat. Vamos em frente aí. São 300 programas, né, Valdemar? 300 programas. 300 programas. É o primeiro programa do ano, né? Depois dessa prolongada férias aí. Passada pelas praias europeias, é isso, né? Foi. Não te levei, a próxima vez. Praias europeias. É que você não tem milhagem ainda. Né? Eu chego lá. Eu chego lá. Então tá bom. Gente, o programa de hoje, ele é não é uma revisita, mas vamos dizer assim, é um review, é um olhar sobre uma questão que nós já abordamos aqui, mas eu tenho certeza que, passado o tempo, muita coisa se aprendeu, muita coisa se acrescentou com relação a essa questão. E para isso eu hoje convidei meu amigo Mauro Toledo, Mauai. Obrigado, Mauro. Obrigado a você. Tudo bem? Ótimo. Tudo bem? Muito bom. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui. Muito bom. Pessoal, Wilson. Mauro é sensacional. Valdemar, eu estava com o Mauro ali conversando. Olha, dava para fazer uns 3 programas aí com o Mauro tranquilo, hein? O homem joga nas 11, joga na linha de frente mesmo. Maravilha. O Mauro foi uma descoberta que nós fizemos aí, quer dizer, vamos dizer assim, ele já estava atuando bastante nessa área de mundo corporativo e teatro corporativo, e a gente, conversando aí ao longo desse tempo, pôde perceber que ele foi evoluindo, acrescentando, né, novos produtos e serviços. Por quê? Por que a gente está trazendo aqui, em tese, um artista, né? Sua profissão é artista. Primeira profissão, pelo menos, né? Em tese e em prática. Em tese e em prática. Eu costumo chamar eu chamo de formação profissional, eu chamo de deformação profissional, né? Porque a gente às vezes se deforma um pouquinho para atender a uma determinada profissão, só que a gente não é só aquilo, né? Não. A gente não é só aquilo, por isso que eu chamo de deformação, porque a gente meio que se ajusta, né, numa camisa de força, de engenheiro, de administrador, de marqueteiro, de cara de software, de jornalista, mas na verdade a gente é muito mais do que aquela camisa. E o Mauro, eu tenho certeza que ele é muito mais do que esta camisa que ajuda a definir essa persona social, essa né? Persona social. Pode chamar de persona social. Que a gente isso, e é bacana você falar isso porque tem essa questão de ampliar as habilidades e as qualidades que a gente tem. Não é? É o que você falou. Hoje em dia, mais do que em qualquer tempo, talvez, marketing tem que fazer, tem que vender, tem que administrar, tem que organizar, os talentos têm que ser vários. E tem que interpretar também, né? Tem que interpretar, tem que compreender. Contar histórias, né? Agora está na moda contar história. Na moda não, né? Uma necessidade de contar histórias. A história é essa questão mesmo. A origem, vamos dizer assim, da nossa formação enquanto seres humanos foi a ação histórica. Ulisses, as narrativas bíblicas, de certa maneira é de onde vem. Os heróis, a gente contava para quê? Para de alguma maneira passar esse ritual, essas coisas bonitas para os outros. Então a origem é um pouco a história é isso mesmo. Tem que contar histórias, que história educa.
História educa, exemplifica, ilustra, a história é sensacional. Bom, essa é a minha área. Não tem dúvida. E realmente essa questão da contar história é uma questão que ficou muito evidente, pelo menos para mim, quando a Shell, que era na ocasião a número 1 do petróleo no mundo, que era a empresa referência em práticas corporativas, ela que criou, junto com o Anzoff, os primeiros planejamentos estratégicos, enfim, ela se cercou das melhores cabeças, né, no mundo inteiro para desenvolver, e passou a essa americana e durante muitos anos era a número 1, até que na virada dos anos 2000 ela perdeu a liderança desse mercado de petróleo, passando a Exxon a ser a primeira. Ela contratou também todas as consultorias mundiais para diagnosticar porque que ela perdeu a liderança de mercado. Entre outras coisas, eles detectaram que esse ato de gerações, esta aposentadoria compulsória, esta passagem dos mais experientes, né, aos 60 anos para digamos, o grupo de aposentados e as novas gerações, os trainees, etc., se perdeu um pouco da história da Shell. Olha a importância. E aí, um dos programas que a Shell institucionalizou como parte desta recuperação foi o contar histórias. Olha, que como maravilha. parte do processo de gestão. Então, Sim. assim, olha, não é assim, não é no meu tempo era assim. Tivemos no passado uma situação assim. Sabe que eu brigo com isso, às vezes, quando a pessoa fala, na minha época era desse jeito, no meu tempo, eu falei que seu tempo é agora. Seu tempo é já. Mas é muito comum a gente ouvir isso, as pessoas dizerem isso. Meu tempo era assim. Eu Como se a pessoa não tivesse gosto. presa, Eu também né? não gosto. Aliás, gostei muito dessa campanha que está no ar aí, acho que é da Folha, que o avô pega lá a Avenida Paulista, a Avenida Paulista era assim no seu tempo, não sei o que, a Copacabana era assim no meu tempo, aí a avó vem com a fotografia do avô, diz assim, esse é seu avô, aí diz assim, avô, você realmente naquele tempo você era bem melhor do que hoje. Mas pegada, né? Eu achei uma boa provocação, porque você tem toda a razão, Mauro, eu sinto isso muito no meu tempo. Na verdade, quando eu costumo não me referir dessa forma, porque eu acho que não é no meu tempo. Meu tempo é agora mesmo. Agora, quando às vezes algumas pessoas se referem assim, no seu tempo, eu digo assim, não esqueça que meu tempo está pelo menos 30 ou 20 anos à sua frente. Garoto, agora você tá bonito, hein? Então assim, a gente já viveu um pouco essa história, né? E já foi, já voltou, já errou, já pediu informação, já bateu na trave, já entrou em rua errada e tal, e de uma certa forma vale a pena. Ou né? se vale, quem tem experiência. Então, exatamente o Wilson está trazendo que voltou a, vamos dizer assim, contar histórias hoje. Necessidade, né, de contar histórias. Contar histórias pode-se dizer que voltou a ser uma prática gerencial ou está se tornando hoje numa prática gerencial? Eu acho assim até que o problema, e agora acho que entra o Mauro aí, é assim. O problema é que há necessidade de se contar histórias, mas nem todo mundo sabe contar histórias. Não é? Então assim, como é que as empresas elas podem resolver esse problema, né? De que forma, né? A quem a gente deve recorrer para que se aprenda a contar histórias e como contar histórias, né? Eu estou pesquisando um professor chileno chamado Rafael Echeverría. Echeverría. E o Rafael, ele é um pesquisador, um estudioso das formas de linguagem, entendendo a questão ontológica do ser humano, ou seja, a formação do ser humano enquanto completo, enquanto integralidade, enquanto ser integral. E ele considera a corporalidade, corpo, considera a questão da emoção, chama de emocionalidade, uma palavra complicada, mas a emoção, corpo, emoção e linguagem. Porque
o corpo se manifesta e nós precisamos da linguagem para expressar ou o nosso mundo interior ou o nosso mundo externo. A emoção também, para nos compreendermos, nós precisamos também saber verbalizar o que estamos sentindo e também expressar aos outros o que a gente tem para falar. E claro, então a questão da linguagem ela é fundamental para a gente compreender a nós mesmos, a nossa relação com os outros e a nossa relação com o mundo, com o momento que a gente está vivendo. A questão do aprender a contar a história é a questão também de ter a prática de contar coisas, de conversar. Vai muito pela questão da conversação. Por exemplo, um programa deste como o seu permite a conversação. E a conversação é um exercício. A gente está perdendo um pouco esse exercício no dia a dia, devido a responsabilidades, a muita carga de trabalho. Ninguém para mais para contar histórias ou contar alguma coisa. Não existe essa preocupação. E a linguagem determina essa grandeza. Exercitar, o exercício. Por isso que o exercício de teatro, o exercício de conversar, de propor, até uma reunião mais, digamos, mais direcionada, também exige a ilustração com uma história. Líderes, é o que você está falando, líderes contam a história dos que se aposentaram nessa empresa que você falou, contando a história para os outros, porque através da história conhece-se valores, conhece-se atitudes, conhece-se grandezas, conhece-se heróis que de repente lutaram para fazer aquilo chegar naquele ponto. Isso não pode se perder, porque é isso que forma a verdadeira realidade, vamos chamar assim, daquele movimento, daquela história. É muito bom. Tem que aprender a contar a história, tem que exercitar isso. Porque aí não é só... Eu acho que o Wilson perguntou, como é que as empresas resolvem essa questão? Eu trabalhei um pouquinho, né, na formação da história da Serasa, ajudei o pessoal a montar todo o acervo lá também, né? Tem uma área, inclusive, responsável por isso. Primeiro tem que ter conteúdo. Você tem que vamos dizer assim, você tem que arquivar e gerenciar e trabalhar na documentação deste conteúdo. Então tem que ter documentação, tem que ter fotografias, tem que ter, de alguma forma, vídeos. Então, fatos que comprovem a história. Fatos que comprovem a história. Porque também tem uma frase muito curiosa, que tem gente que fala uma outra frase. Eu fico atento à questão das expressões. Por exemplo, tanto essa de no meu tempo não era assim, quanto a expressão, por exemplo, para de contar história. É verdade. Você está me contando, para de me contar história, porque a história às vezes tem esse sentido pejorativo, né? De que você está inventando história. Você está inventando histórias. Então a questão factual é de suma importância. Quer dizer, de onde vem, que documentos comprovam, para que você possa ter o sentido de pertencer, o orgulho de pertencer. Mas ao mesmo tempo a história também pode ser ficção. Ela pode se desenvolver num tempo, não passado, de resgate, mas num tempo de futuro, de projeções, de cenários, de imaginação. Então, até hoje em dia, quando a gente fala tanto em inovação corporativa e criatividade, também tem que compreender que é através das conversas, das propositivas de reuniões criativas que a gente pode chegar a ter uma inovação, que a gente pode chegar a ter um novo produto, uma nova maneira de trabalhar. Então a história, a conversa, o papo está intrinsecamente ligado à construção de uma nova realidade. E aí entra a experiência, e aí entra a novidade. Por isso respeito à diversidade e às várias histórias que todos têm. Todo mundo tem uma história, o Wilson tem a dele, tem a minha. Recentemente também eu vi uma iniciativa bacana também sobre história. O Pão de Açúcar vem fazendo uma série de comerciais contando um pouco a história do cliente. Então agora está no ar a história de uma cliente com o peixe, com a peixaria que chega lá e ensina que o olho do peixe tem que estar sempre aberto, a escama do peixe brilhante, etc. É a interação. No passado tinha uma história de uma noiva que perdeu o buquê, etc. Tinha na escola. Essa história que eu achei um pouquinho forçada, mas deve ter acontecido. Mas era, né? Deve era ter uma experiência. Deve ter acontecido. Então, assim, contar um pouco também, não só a história da empresa vista por dentro, também a história da empresa vista pelo cliente. Não é? Claro. A Casas Bahia teve uma época, no fim do ano, que teve um comercial lindíssimo
com o fundador, em que o cliente vinha contar, a primeira compra que eu fiz na Casa Bahia, Parará, me permitiu fazer, arrumar minha sala, casar, fazer minha cama e tal. Então, primeiro assim, ter vivido, vamos dizer assim, existir as histórias. E o segundo elemento é dar forma, formato, dar dinâmica, dar o inusitado, dar o interesse a essa história. Proporcionar emoção e experiência, né? Aquela coisa assim de... Eu lembrei do Marco, né, da Monkey Business, que às vezes ele é assombrado, né, por péssimos contadores de história, que eles fazem apresentações, né, especialistas em apresentações, e volta e meia chega um cara lá querendo contar uma história e eles passam por esse problema de sabem que a história não vai chegar em lugar nenhum. Então, saber contar a história é importante, né? Não basta... Aí entra a arte de contar histórias. Aí entra a arte de um roteiro. E aí, como é que o executivo, Mauá, ele pode melhorar este processo? Ele pode ir lá para aprender com o professor Polito. Pode. Ele pode ir aprender, né, com o Reinaldo Passadori, né, que são mestres. Agora, ele pode aprender também lá na Tia 3? Ele pode ir lá buscar um aprofundamento nesta dinâmica com você? Pode. Como é que é isso? A gente tem na Teatreza, assim, nós nos especializamos em vamos chamar assim, a gente fala método, pode parecer uma coisa engessada, mas não é. Ao longo desses 10 anos da nossa empresa, com assessoria para treinamento com teatro, nós criamos o Teatreinamento. Então é um direcionamento de conceitos e instrumentos de comunicação que a pessoa desenvolve, tanto para o seu aprimoramento pessoal, para de repente ela ter uma postura melhor de falar, uma postura melhor para respirar, para de repente dar ênfase em algum assunto, ou mesmo pesquisar um conteúdo, entender como se constrói um raciocínio, não só o raciocínio, vamos dizer assim, lógico, racional, mas também fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Como é que ele tem mais segurança para expor determinadas coisas? Deixa eu só aproveitar para dar um recado aqui, Valdemar. O respirar. Posso dar um recado? Dá um recado. Marco Aurélio, manda o pessoal lá para a Tea3. Quando chegar aí apavorado, você manda para a Tea3. Manda lá. E a gente faz isso. Nós criamos com técnicas teatrais e através desse processo de quase 10 anos atendendo empresas de várias culturas, que nós já atendemos alemães, ingleses, americanos, japoneses, Honda, Kimberly, ou seja, nós temos o conhecimento de várias culturas e, claro, nós entendemos que cada público é diferente, então a gente precisa também compreender o que é cada público. O Felipe está no chat aí da Tea3? Tá no chat? Tá no site? Ele vai por lá o site. Isso, tá lá. Tá lá, ó. Esse é o nosso trabalho. Então a gente tem são 2 cursos específicos, um para humor, para a gente trabalhar a questão do desestresse, da comunicação. Em serviços, né? Tá em serviços, Felipe. Vai lá, Felipe, em serviços lá em cima. Isso, aí tem os nossos 4, que eu chamo aí a nossa base de trabalho. O curso Business, que é um curso específico para comunicação e falar em público. Aí sim nós vamos passar por uma jornada com 12 instrumentos de comunicação, são 12 âncoras para a pessoa entender que em cada momento ela tem que contextualizar, ela sai com uma metodologia para ela pensar e agir a comunicação. Nós temos o Poder do Humor, que é um workshop de 8 horas, que a gente trabalha a parte de desinibição, desestresse e criatividade, aí com dinâmicas, improvisações, mas também com o cunho de direcionar isso para comportamental, ou seja, o que é útil para a pessoa se comunicar melhor com ela, com os outros e com o mundo, entender a concepção da comunicação enquanto um instrumento de melhora, de melhoria, para ela poder trabalhar melhor. Você está trazendo aí uma questão que eu acho relevante marcar ou frisar, que é a questão do humor, da importância do humor na comunicação. Não é? Importância do sorriso. A gente vê aí e não se dá conta muitas vezes. De vez em quando eu assisto, eu estou gostando até desses programas. Agora a Band tem uma série, Brasileiros no Exterior. É bárbaro. Muito bom, bem feito. Muito legal. Aquilo lá tem uma visão diferenciada de cada pessoa, é muito interessante.
O GNT também tem uma série de pelo mundo e tal, que as pessoas viajam e tal. As várias rivieras. As várias rivieras. Mas eu diria assim, sabidamente, todo mundo ali fala sobre o sorriso. Quer dizer, se você não sabe idioma, você não se comunica em tailandês. Mas sorria. O sorriso em tailandês é igual. Existem atitudes. Abre portas, né, Mauro? Existem atitudes que são o sorriso, a receptividade, um olhar terno, um abraço. Tudo isso são coisas que não precisa falar muito. Não é? Aliás, tem coisas que quando a gente fala demais, a gente diz muito menos. Então, existem gestos que são, simplesmente por serem autênticos, por serem verdadeiros, são gestos que cativam. A gente tem que compreender, mais uma vez, a questão da linguagem, ela está atrelada, claro, à nossa expressão, ao nosso conteúdo e tudo isso. Mas existe uma coisa chamada não entrar na ambiguidade. Quer dizer, não adianta você encontrar alguém que fala muito bonito, mas não está dizendo aquilo. E nós percebemos isso. A gente percebe quando a pessoa é falsa, quando uma pessoa está mentindo, quando é emocional. Hipocrisia é visível, né? Pode não ser conscientemente, mas a gente fala assim, tem alguma coisa que não está certo aí. A gente faz essa Gestalt não está fechando. Não está fechando. O que não está certo? Então, quando nós falamos de preparar alguém para a comunicação, é compreender-se integralmente, ter uma visão do todo, corpo, emoção, e aí, claro, conhecimento. Até porque a comunicação é um canal de duas vias, né? Sim. Então não há comunicação se as duas partes não estão interagindo. Ou né? pelo menos se você... Se um só fala e o outro só ouve, então não há comunicação, isso. Né? Há ali um monólogo. Ali. Deixa eu perguntar para o Victor, o Mauro não está saindo fora do enquadramento, não? Tô aí fora. Tá fora do enquadramento? Não. Tá bom. Tá bom. Ok. E aí, plateia? Mas enfim, então, o que a gente está trazendo aqui é uma mensagem para iniciantes, maduros, experientes, em qualquer natureza, que é a melhoria da sua comunicação no ambiente empresarial. Lógico que isso tudo tem a ver com impactos na vida como um todo. Claro. Na vida em família, na vida em sociedade, na vida em condomínio. Sim. Quer dizer, com certeza as reuniões de condomínio, se as pessoas tiverem um pouco mais dessas habilidades, vão melhorar muito, né? Posso contar uma coisa? Por favor. Uma experiência dentro da realidade assim do nosso dia a dia. Ontem a minha esposa foi num exame com um médico, passar por um exame. E quando ela chegou lá no ambiente para ser atendida, demorou 1 hora e o médico chegou esbaforido, né? Chega rápido. E aí pediu para ela entrar. Quando ela entrou na sala, ele estava mexendo nos papéis e tal, e de costas para ela falou assim, o que a senhora veio fazer aqui? Ela simplesmente parou, sentou e ficou parada na cadeira, esperando que ele se acalmasse, parasse, olhasse para ela e aí sim estabelecesse a comunicação. Ou seja, ela é uma educadora, trabalha com a gente, ela de certa maneira é minha parceira, claro que é minha parceira em tudo, casada e tal, e aí a gente desenvolveu isso. Quer dizer, hoje em dia, se você tem noção de comunicação, você conduz o processo. Você não fica nas mãos de repente, uma pessoa que não está preparada para te atender e faz do atendimento uma coisa desagradável, uma coisa que não funciona. Então, é que nem você ser atendido. Se pode. É que nem você ser atendido em qualquer lugar. Eu vou dar o exemplo agora de um exemplo que nós estamos falando de um médico, que deve ser um médico renomado, professor, doutor, não sei o quê. Mas você tem umas situações do caixa te atendendo no supermercado, na loja, falando ao celular com outra pessoa. Sim, aí, nossa, são exemplos não é? de atendimento de muito má qualidade. A coisa está ficando realmente muito ruim. Mas você vê que a qualidade é uma questão de atenção, é isso que eu chamo. Quando a pessoa tem consciência de que o estado dela perante uma comunicação é de grande relevância, essa pessoa, por isso que eu falo que é conscientização. Tem que estar plena naquilo, né? Ou plena, ou pelo menos entender o contexto da comunicação. Saber que, é o que você falou, Wilson,
é uma inter-relação, é uma interação. Nós não estamos falando do palestrante. Hoje em dia, aqueles palestrantes que ficam falando e o povo ouvindo, e o cara fala, não pode. Ele tem que interagir, ele tem que ter mais start, ele tem que ser vibrante, ele tem que contar história. Famoso perguntas no final. É engraçado. Perguntas no final. É engraçado final. que o que ele falou, Valdemar, olha só que engraçado, né? Ele contou do médico, isso me fez lembrar o meu cachorro. Eu tenho um dálmata. É muito engraçado, mas quando eu abro a porta para brincar com ele, ele começa a pular e descontrolado. E ele não percebe que eu estou tentando brincar com ele. Então eu preciso dar um cutucão na costela dele. Quando eu dou um cutucão, ele para assim, ele olha e fala, opa, é mesmo, você está aqui. Aí ele dá atenção para mim. É a mesma coisa. Você vê, um médico agiu como um cachorro descontrolado. A mulher dá um cutucão na costela do médico. Mas ela fez isso, Valdemar. Ela fez isso. Quando ela não respondeu, né, na verdade, ela deu aquele cutucão nele, e é o que ele falou. Ela pôde, assim, estabelecer, centrar ele e estabelecer isso, falar, então agora você está pronto para me atender, então vamos me atender. Não é a mesma coisa com o cachorro. Olha, agora você me viu aqui, você sentiu eu? Então pega a sua bolinha, pega a coleira, vamos lá passear. Por isso que faz diferença quando a gente vai num lugar e você é recebido com alguém, como você disse, que está no momento. Como é que você falou? Você chamou de... Está plenamente naquilo. O cara está te dando atenção, ele está concentrado no que ele tem que te oferecer, ele está te ouvindo para saber o que você precisa. Na verdade, ele já viu você fora da porta, antes de entrar. Já. A pessoa que tem essa qualidade, ela já viu cliente, antes do cliente abrir a porta do estabelecimento. Está atento. Está na porta. Se é um restaurante, na hora que ele está olhando para o cardápio, vendo alguma coisa e tal, ela já está atenta para aquilo. Está entrando, já está acompanhando, já está fazendo aquele, né? Já preparando a experiência sensorial da recepção da figura que vai entrar. É curioso. Eu acho também, né, eu costumo dizer assim, mas para isso a gente tem que trabalhar uma competência, eu chamo de competência, que é o seguinte, é silenciar a sua mente. Sim. Isso se alcança através de... Hoje a gente vê muito, até o Dalai Lama dá palestra sobre liderança, o poder do coração e tudo isso. Bacana, o mundo está evoluindo e o corporativo está na ponta disso aí, porque está conduzindo coisas muito curiosas de formação do ser humano. E aí, essa coisa de silenciar, que o silêncio incomoda. O silêncio tem que ser preenchido, às vezes, por palavras. As pessoas não aguentam ficar em silêncio. Você fica num lugar em silêncio. Claro que aqui a gente está na televisão. Se a gente ficar em silêncio, vai ser um exercício dentro do contexto. Mas você vê que a gente fala. A gente fala e fala e fala. Claro que a gente está levando informação, está mostrando tudo e tudo isso. Tudo bem. Se aqui tivessem 3 mulheres, falavam ao mesmo tempo. Então a gente pelo menos está falando um de cada vez, é isso? Não é? Tentando, pelo menos. Né? Está você ouvindo. Mas eu queria dizer isso. A gente também tem que entender isso. A mente é ansiosa. Então a gente tem que aprender a respirar. Por isso, contar histórias requer também equilíbrio entre o que se diz, o que se respira. Porque o silêncio valoriza a palavra. Assim como a pausa valoriza o movimento. Porque tem aquela música do Lulu Santos. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Nós falávamos sobre partitura, né? A pausa é essencial. É essencial na partitura, né? Então, quem conta aliás, nós falávamos lá fora, né? Porque eu estou falando nós falávamos, nós não falamos aqui, mas lá fora nós estávamos conversando sobre partitura. Já está falado. Quem conta histórias, né, Valdemar? Tem que aprender também a saber que a pausa valoriza. E aí, agora tem gente que valoriza demais. Aí fica arrastado. Então, compreender ritmos na maneira de falar, de contar. O público, de repente, é um público de criança. Você tem criança, viu? Você fala com criança. Sim. Olha, aí a vovó chegou, encontrou o mal. As crianças ficam loucas, né? Não é? Agora, às vezes, você está com um público mais jovem, você não pode ficar... então me lembro como se fosse ontem. Os caras dormem. Então, cada público tem seu perfil e cada plateia se compõe em função das várias, né, das mentes ali unidas. Então, tem muita coisa de comunicação que a gente precisa desenvolver. Por isso que há 10 anos a nossa empresa faz
esse processo de estimular essas competências, essas habilidades através Você acha, Mauro, que vale a pena uma empresa, por exemplo, contratar alguém para contar a sua história? Ou ela tem que contar a sua história? Não. O que é melhor? É aprender a contar a história ou contratar alguém que conte a história para mim, né? Porque a história tem que ser contada de alguma forma, né? Aí são formas, por exemplo, pode ser que de repente a empresa queira que eu escreva uma peça contando a história dela. Aí eu tenho que fazer um papel de ouvidor, porque eu não sou um consultor, eu faço uma ouvidoria no sentido do ouvir mesmo, e depois eu faço um trabalho de mentoring, dou sugestões do que pode ser legal, do que pode funcionar, tal, porque aí, claro, é a minha expertise, é teatro, é esse tipo de trabalho, música, como é que nós vamos fazer com música, com teatro, ou de repente já aconteceu, tem um case aqui que se você for ver lá, Felipe, no Cases, tem um case que eu fiz com a Purac, é o primeiro do Cases aí. O case da Purac foi um trabalho que eu fiz com os funcionários sobre feedback. Então nós criamos a palestra deles, conduzindo para improvisações que eles nos Felipe traziam. já pôs na tela ali. Tá lá em Purac. Tem vários cases aí, né? Tem vários cases, trabalhos que a gente fez. A Purac, no caso, foi um trabalho de condução dos atores da empresa. A gente trabalhou com eles para que eles contassem a história, porque aí sim a palestra deles ia ter muito mais interatividade, porque eles vivem isso. Quando a gente vive as coisas ficam verdadeiras, porque fazem parte da experiência. Esse é o trabalho do ator. Eu diria, vídeos aqui, né? Tem vários vídeos, tem vários. Eu diria, Wilson, indo na direção da sua pergunta, que eu já vi as duas situações. Empresas que contratam pessoas para contar histórias. Aí você já vi empresas que contratam Jamir Beth, que contratam até o Bonner, tem várias para contar a história. Agora, realmente não há como essa história vir de dentro. Eu diria assim, o peso é maior, né? De 10, a menos que realmente não haja nenhuma base. O que você chama de vir de dentro? Não entendi. Vir de dentro quer vir das pessoas que compõem. Vindo do seu presidente, vindo do seu diretor. Então você acha que isso não... Esse é o caminho. Sim. Esse é o caminho. Eu estava entendendo. Aí vai ser contratar lá um artista famoso, aí o BBB, para contar sua história. Eu pessoalmente até... A história... Eu tenho muito risco. Eu acho assim... A história da empresa e a marca da empresa, aí é uma visão muito pessoal, mas a marca de uma empresa, ela deve estar sempre associada à força da marca construída a partir dos seus atributos e não a partir de atletas. Eu acho que aí eu acho que um risco muito grande. Eu concordo. Por isso que eu acho que é preciso entender o seguinte, aí entra a questão de competência, entra a questão, por exemplo, no caso da Purac, a gente acabou fazendo com eles e dirigindo as cenas. Preparando os atores. Que a história saísse de dentro. Isso, e foi um sucesso, graças a Deus, os meninos foram muito bem. Eu acredito. Um trabalho maravilhoso. Agora, é isso mesmo, quer dizer, a verdade convence. Convence. Quem experimentou, quem fez. Por isso que a gente tem que valorizar a nossa história, porque a nossa história é a nossa verdade hoje. O trabalho de ator, aqui eu vou fazer uma parte, o trabalho do ator, por que a gente vai no teatro? A gente vai no teatro porque tem uma peça de teatro e você sabe que é mentira aquela história, que é ficção, mas você senta ali e fica esperando aquele ator convencer você de que aquilo é verdade. Então, quer dizer, é mentira. Considerando o Fernando Pessoa, o ator é um fingidor que finge o que devera sente, é mentira, mas nós vamos para nos convencer. E tenha certeza que se o ator não for bom, você que está na plateia vai falar assim, esse cara não fez direito. Então o ator tem que estar muito preparado para que a mentira que ele tem que passar seja verdade. Eu achei que tem uma pergunta engraçada que é assim, é baseado em fatos reais? Mas eu acho que é baseado em fatos reais. Que convence tanto que as pessoas saem falando. Olha, eu acho que é baseado em fatos reais. Essa coisa de fatos reais também é um negócio louco. Por exemplo, caiu o prédio lá do Rio de Janeiro. Isso. Eu fico pensando, na minha cabeça de dramaturgo, às vezes que eu escrevo peças, fico pensando em histórias, eu fico pensando, cara, quando que eu ia imaginar que alguém ia tirar as paredes
do meio do prédio. Mas nem fazendo uma... Não dá para imaginar. Então, quer dizer, a realidade tem coisas que... Bem mais criativa. Transcendem. Eu assisti recentemente uma peça que eu achei muito boa, que é aquela peça do Toque. É bem bacana. Tá há muito tempo em cartaz. Tá há muito tempo em cartaz, mas eu não tive, fui recentemente. Mas assim, é aquela história, quer dizer, é absolutamente irreal, mas é absolutamente real, né? Sim. Você vê aquelas coisas acontecendo, o cara jogando os livros no chão para poder pisar só em cima dos livros. É cômico, né? É cômico. Sabe uma coisa que às vezes eu vejo também no mundo corporativo? Eu vejo muita gente falar assim, vamos ver os 5 tipos de chefes mais comuns que existem na empresa. Aí ela é o chefe, é o abelha, tem vários tipos. Ou então vamos ver os 5 tipos de mulheres que existem na empresa. Aí, quer dizer, acaba se estereotipando, tudo bem, mas o ser humano é mais complexo. É muito mais complexo e graças a Deus. Graças a Deus, porque é essa questão que a gente tem que trabalhar e que eu procuro trabalhar com os executivos nos nossos treinamentos. Contextualização. É preciso compreender o contexto da comunicação, para que você tenha um comportamento adequado para aquele contexto e para que você também se instrumentalize para aprender a recontextualizar. Porque às vezes o cara entra numa situação porque ele não tem ideia de como fazer isso. E nesse caso aí, uma história mais famosa é aquela história que contou do Maluf, né? Olá, como vai seu pai, meu querido filho? Ah, meu pai morreu. Pois é, morreu pra você, seu ingrato. Ele saiu bem, né? Morreu pra você, seu ingrato. Demorado, Maluf. Então, isso é recontextualizar. É recontextualizar. Eu acho que a nossa aprendizagem tem que passar por isso. A gente tem que aprender instrumentos de entender qual é que é a história, qual é que é a sua história, qual é a história do Wilson, qual é a história desse programa que vai ter 300 programas daqui pra frente, com muita saúde pra vocês, muita coisa boa. 300 de AltV, né? Tem o 300 de Esparta. Tem, aqui os 300 de AltV. 300 Q3, né? E eu acho que tem tudo a ver com a questão das histórias que vão se construindo. Cada empresa é uma empresa, cada empresa tem líderes diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes, com produtos e focos diferentes. Então, quer dizer, não dá pra gente falar assim, eu tenho a solução de comunicação para a sua empresa. Porra, o que é isso? Peraí, que história tem por trás disso? Quem são os atores dessa coisa? Quais são os departamentos? Que os departamentos também têm história. Também tem história. Teve um colega nosso aqui que veio o programa, Marco Laurindo, que também é um comunicador, um palestrante excepcional, que me contou a história que ele trabalhava numa empresa que a sede era em Boston. E ele contratou um palestrante que tinha estudado na MIT, está muito famoso aí, está no MIT e tal. Trabalhou no exame e tal. Contratou porque ele morou em Boston também, empresa de Boston, o presidente vinha de Boston, estava todo o contexto resolvido. E o palestrante começa a história, parece, detesto Boston, aquele vento, aquele frio. Que cacetada. Parece o Vicente Mateus agradecendo a Antártica pelas Bramas, né? Terrível, pelas Bramas que enviou. Porque... Mas tem outro... Tem história de política? Tem outro famoso também, famoso entrevistador de talk show, gordo. Sei, mais gordo que eu. Um pouco mais gordo que o Wilson. Ele foi convidado para fazer um talk show num banco private e chamou os participantes de Prime. Quer dizer, Prime é do concorrente. É do concorrente. E o Prime é vocês que são do Prime. E aí o pessoal, suava e tal, que é o Vicente Mateus agradecendo. Eu acho que a questão Me fala agora do político. Não, a questão do político, não, do político é uma piadinha. O político chega e tá no microfone, muito obrigado para o povo de Ferraz de Vasconcelos. Aí a assessora dele fala assim, que não é Ferraz de Vasconcelos não, aqui é São José dos Campos. Ele fala assim, é tudo a mesma porcaria, falando no microfone. Mas a questão é a seguinte, as pessoas falam falar, se preocupam em falar. Nós estamos falando de história, contar, mas tem uma coisa que é ouvir. Sim, lógico. Ouvir onde eu estou
ouvir, não só ouvir com os ouvidos, mas ouvir com os sentidos da observação. Que lugar é esse? Onde é que eu estou? Cercado de quem? Que energia é essa? Então são as audições que fazem a diferença para que você adeque o seu discurso, para que o seu discurso fique de respeitabilidade, fica um discurso de credibilidade, fica um discurso que cause vamos dizer assim, causem uma emoção, que causem uma comoção, um impacto positivo, de preferência. Crie valor, né? Crie valor. Crie valor. Crie valor. É isso mesmo. Quer dizer, não é só também lembrar assim, quem que foi lá na palestra? Foi o professor Marins, ele foi lá, falou do cliente e tal. Quer dizer, gostei da palestra, mas também não só, mas o que você trouxe pro teu dia a dia? O que mudou o teu dia a dia? Não, legal. Legal. E essa coisa do legal, tem uma coisa no Facebook. O Facebook tem essa coisa de curtir, né? Então você põe alguma coisa, a pessoa põe curtir. O que eu mais prezo no Facebook e gostaria que as pessoas que me acompanham é que as pessoas comentem. Não? É verdade. Que as pessoas falem alguma coisa, deem a sua opinião. E o que acontece às vezes é o que você falou. Vai lá assistir a palestra. E aí, foi legal? Foi legal. Bacana. Eu vi uma palestra sabe a pessoa ponto final? Eu vi uma palestra do Roberto Chiniachini. Você gostou? Que pergunta para você, e aí, gostou da palestra? A pessoa fala assim, gostei, você viu, ele sentou no palco. Legal, tal. Aí você gostou? Eu gostei, você viu aquela hora que ele sentou no palco? Muito bom. Muito legal, ele sentou no palco, ele sentou na beiradinha, você viu? Eu vi. E você gostou da palestra do Roberto Chiniachini? Maravilhosa, você viu aquela hora que ele sentou no palco? É por isso que ele usa aquele microfoninho aqui, assim, é pra sentar no palco. Achei demais quando ele sentou, aí ele desceu, ele subiu no palco. Ninguém viu nada da palestra. As pessoas só viram que ele sentou no palco. Espero que nossos queridos palinautas. Não sei, acabou? Estamos a 5 minutos do final, aí ó. Tá. E espero que nossos queridos palinautas lembrem um pouco mais do que a gente falou aqui sobre comunicação, sobre a importância. Aliás, uma das coisas boas e importantes de comunicação é recapitular, né? Sim, rever coisas. Recapitular. Ler coisas legais. Tem muita coisa boa. Eu só posso dar um alôzinho? Pode. No meu Facebook da TA3, no Facebook da TA3, é www.facebook.com/TA3, tem lá diariamente, nós mantemos uma comunicação, uma interação com posts que falam de processos de educação e aprendizagem para comunicação, dicas, toques. Então quem quiser acompanhar, pode acompanhar a gente lá no www.facebook.com/TA3. Entrem lá e acompanhem a gente, troquem ideia. Lá em Facebook, nós estamos sendo transmitidos no Facebook, Wilson? Estamos ao vivo aqui no Facebook, né? No Facebook, Programa Q3. Tem uns caras falando macacos, monkeys. O pessoal da Monkey Business, olha. Muito obrigado, eles estão sempre aqui, ó. Espere os macacos da Monkey. A Monkey é sensacional, o Marco Aurélio esteve aqui, né? E eles, vocês têm um vínculo muito grande no que vocês propõem para o cliente, né? Legal. Eles montam apresentações, vocês ensinam as pessoas a se a dar dinâmica no processo. É isso aí, Marco. Temos que promover um encontro aí. Eles fazem a parte de especialização de Photoshop, eles fazem trabalhos maravilhosos. Essas coisas. Eles estão à frente do TED, eu não sei se você conhece o evento TED. Muito então, eles estão à frente, no Brasil inteiro. Maravilha, pode marcar o almoço aí. Oi, Marco. Aí, Marco, fica aí, ó. Metade paga um, metade paga outro, a gente vai nesse almoço. Não é? Vamos não se contem sobre Riviera. Riviera do Guarujá. É isso aí. Vamos lá. Bom, então eu espero que vocês lembrem também do nosso programa como sendo um programa que ajudou a botar um pouco de luz nessa questão da comunicação, da importância da comunicação dentro do ambiente empresarial, não só daquela apresentação principal que é feito nos eventos de fim de ano, aí que o pessoal da Monkey prepara aquelas belas apresentações, mas no dia a dia, né? O executivo hoje participa às vezes de 3 ou 4 apresentações por dia. Tem muito. Não é? No dia a dia dele, é comum ele fazer 2. Quanto mais eficaz, melhor. Não é? Uma de manhã, 2 à tarde, 2 de manhã, 2 à tarde. E
não são apresentações de treinamento, são apresentações de projetos e de andamento de projetos. Então hoje o executivo é um artista no sentido. Ele tem que ser um comunicador excelente, ele tem que ser um comunicador excelente, saber interagir, saber se colocar, saber o que está dizendo, tomar decisões, mesmo de repente falando que a decisão é aquela, sabendo que não tem 100% de certeza, mas que ela tem que botar o povo motivado para trabalhar, para fazer aquilo. Então, quer dizer, ele tem que saber comunicar. Ele tem que aprender a comunicação. E aí, claro, instrumentos, PowerPoint e tal, se puder ter o pessoal do Monkey, melhor ainda. Não é? E com certeza falando com a assertividade, com a convicção, sabendo respirar. Humor. Sabendo respirar, que é uma coisa que parece que muita gente esquece, né, Mauro? Esquece, porque trava ao longo do dia o estresse. Então, o estresse acaba levando as pessoas a ficarem cada vez menores, encolhidas, com medo e tudo isso. Então, tem que quebrar as barreiras também, romper os bloqueios. E isso é físico, isso é corporal, isso é mental. O corpo é o nosso inconsciente visível. É preciso ter saúde corporal para que a gente fique também com a mente mais sadia. Bom, corpo sane, Respire até fundo agora para dar uma expandida. Aí você fala melhor, né? Você projeta melhor. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é assim, que é a comunicação é uma manifestação do ser humano, a única manifestação cibernética. No sentido de que ele transcende o corpo físico. É verdade. Quer dizer, você através da comunicação, através da voz, da palavra e do gesto, você sai da sua pele. Você é essa pele aqui, né? Você já está em outras emissões. Isso, e ciberneticamente, esse é o sentido cibernético. Que é você ampliar a sua capacidade de fazer a coisa. Uau! Nossa, cibernético. Uau, hein? Mauro. Cibernético. Abraço pro Renato Chaves, que está aqui acompanhando a gente. Tá aí? Renatão é fiel mesmo. Abraço, Renato. Queria mandar um abraço também pra Ana, do McDonald's. Sim. O pessoal me recebeu lá. A Ana foi maravilhosa, do Maxi Shopping. A gente tá bolando aqui um programa com eles. Um abração pra ela aí, que ela tá assistindo o programa hoje também. E pode se pôr pra fazer teatro, gente. Vamos fazer teatro lá na Teatro porque a nossa expertise é teatro corporativo. Nós temos o foco de educação comportamental para negócios. É isso que a gente faz. Obrigado, Valdemar. E eu posso dizer que eu assino embaixo, porque não cheguei a fazer ainda o curso, mas pelo conjunto de elementos, né, que eu pude avaliar, assistindo, inclusive, peças. O doutor Hambúrguer vai voltar e vai voltar comigo no papel do líder. Eu vou fazer isso esse ano. Aí a gente vai divulgar aqui também. Então é assim, eu tenho certeza, pelo trabalho que a gente conhece, por indicações que a gente já fez de pessoas que fizeram o curso, que gostaram muito, que vale a pena fazer. Mauro, muito obrigado. Um abraço na trupe toda. Abraço pro Raul, manda abraço pro Raul, que eu esqueci do Raul. Raul. Raul, eu queria... seu caminho vai ser muito bom, muito bonito, muito belo. Seja a estrada que você resolver trilhar. Mas lembre-se que a comunicação, ela vai fazer parte desse caminho. Isso aí. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para o pessoal do Facebook. Ok, pessoal. Então, semana que vem nós vamos ter um programa para falar sobre educação continuada com meu querido amigo D'Artagnan. Muito obrigado.